Namastê, pessoal! Vamos lá para mais uma aula de Ashtanga específicos. E esse é o a aula de número 10, certo? Bom, hoje a nossa aula é falando sobre uma postura chamada Utkatasana. Utkatasana, a gente entra em contato com ela várias vezes dentro da série do Ashtanga. Dentro do Surya Namaskar Surya Namaskar B, é onde a gente inicia o Surya Namaskar B, já inicia com o Utkatasana. E no momento em que a gente está quase finalizando os asanas de pé, ele também entra, só que com mais ênfase, onde a gente permanece 5 respirações, ou seja, o estado do asana acontece no Utkatasana, quando a gente está quase finalizando, antes dos guerreiros, né? Muito bem, essa postura, eu percebo nesses anos dando aula que alguns alunos sempre têm uma certa dificuldade com ela, né? Ou porque tem o seu calcanhar ou o seu tornozelo, ele não é muito flexível, o que exige com que o aluno, o que faz com que o aluno ele faça a postura de uma maneira equivocada, certo? Bom, primeiro você tem que prestar atenção que existem algumas possibilidades de a gente usar alguns props, né, ou alguma forma de usar algum elemento externo à prática que pode te ajudar nesse alinhamento da postura. Agora, isso pode se tornar um pouco questionável na hora de você executar a postura, porque não é algo muito viável você colocar um props ali e depois tirar, um props e depois tirar, um props e depois tirar. Então, a ideia é que no futuro você consiga fazer isso sem a presença desse props, né? A ideia do props que a gente pode tentar utilizar hoje é só para você ter uma noção e ter o contato tentar realizar o asana de uma maneira um pouco mais alinhada, para você ter noção aonde você tem que chegar, certo? Bom, então, qual que é a ideia? Desse asana, 3 pontos de contato, isso dentro da visão do Ashtanga, tá? Existem algumas opções que dá para você também realizar e tendo uma noção também de como é o alinhamento melhor dessa postura. Mas, na visão do Ashtanga, 3 pontos de contato são importantes: as suas mãos, os seus joelhos e os seus pés, certo? Eles estão em contato no momento que você está realizando a postura. E quando você está fazendo o Surya Namaskar B, você entra em contato com essa postura, às vezes 3 vezes, às vezes 5 vezes, depende de quantas vezes você fizer o saudação ao sol B, certo? Eu vario um pouco os nomes Saudação ao Sol B e Surya Namaskar B para você ter familiaridade com esses termos, tá? Que significa a mesma coisa. Surya significa Sol, Namaskar, reverência ou saudação. Então, Saudação ao Sol B, ok? Bom, então nesse asana, Utkatasana, a gente tem esses 3 pontos de contato, que são os pés, são os joelhos e são as palmas das mãos. Agora, quais os erros que normalmente acontecem aqui? Primeiro, quando você estica os braços e junta as palmas, a gente tem a tendência de elevar os ombros para tentar juntar as palmas das mãos, certo? Essa é a primeira coisa para você prestar atenção. Os ombros são relaxados e são para baixo, certo? Um jeito interessante de você entender isso é que quando você está fazendo saudação ao sol A, você pode trazer os braços um pouquinho para frente, a cabeça um pouquinho para trás e trazer os ombros para baixo. Olha esse movimento, ombros para cima, ombros para baixo, para cima, para baixo. E a cabeça um pouquinho afastada, orelhas um pouco longe dos seus braços e não paralelos. Normalmente quando a gente deixa os ombros paralelos, a gente tem a tendência de elevar os braços paralelos às orelhas, a gente tem a tendência de elevar os ombros, certo? Então esse é um movimento em que você precisa fazer com a cabeça um pouco mais para trás e os braços um pouco mais para frente. Assim você consegue ter uma noção de relaxar os seus ombros, ok? Bom,
relação aos seus joelhos, tá? Os joelhos, eles dobram. Agora, não existe uma pressão muito forte para dentro. Pode existir alguma vez que eu posso ter falado para algum aluno que faz uma pressão interna, esse contato com o joelho, ele precisa ter o contato, porque às vezes o aluno está deixando o joelho muito afastado. Então, a ideia é para trazer a noção para ele de que existe esse contato do joelho no chão, ou do joelho um contra o outro, certo? Agora, não é uma pressão muito forte, é o contato. Ele precisa ter um contato, certo? E os seus pés também, certo? Normalmente as pessoas unem os seus dedões e afastam os calcanhares. A ideia é que eles estejam paralelos, certo? Muito bem. Qual que é a dificuldade aqui? Quando você dobra o joelho e tenta elevar os braços. Às vezes, o seu calcanhar, algumas pessoas têm uma dificuldade que você precisa levantar um pouco o calcanhar para poder encaixar o quadril, certo? Porque quanto mais você dobra, mais às vezes as pessoas precisam ter esse pequeno elevar do seu calcanhar, certo? Para achar essa história. Agora, olha só, o joelho, ele não avança a linha dos seus dedões. Isso precisa estar um pouco alerta, porque às vezes você traz o joelho lá para frente e desce, aqui o joelho está bem um pouco mais à frente dos seus dedões dos pés. Tem que trazer ele um pouquinho para trás, certo? Esse processo aqui que é interessante, porque vai usar muito o seu quadríceps, muito as suas coxas. Esse movimento aqui usa muito os seus quadríceps. Você pode até alongar um pouquinho os braços aqui na frente e começar a entrar em contato um pouco com essa região de exigência do quadríceps. Aproximar os pés, os seus joelhos, os braços, pode segurar um punho, segura um punho no outro e vai descendo aqui, mas sem arrebitar o bumbum. Sem arrebitar o bumbum. Traz o bumbum para dentro. O cóccix, aquele ossinho do bumbum, vem para dentro, certo? Não para trás, não arrebitando. Existe um sugar do seu abdômen. Esse sugar que é o Uddiyana Bandha, que a gente vai conversar sobre isso numa aula também específica sobre esse assunto, certo? Esse sugar do abdômen, ele é importante. Esse engajamento do quadril, sabe? Esse cóccix para dentro, esse tônus dos quadríceps, esse calcanhar, se possível, no chão, esse joelho não avançar os seus dedões. Estamos falando só da parte inferior, certo? Da cintura para baixo. Então, seu abdômen tem que estar para dentro, o seu cóccix, o seu bumbum não tem que estar arrebitado, os joelhos próximos um do outro e os calcanhares no chão. Aqui já dá um trabalho, e o que eu vejo também em muitos alunos é uma exigência muito de boa aqui, e só isso aqui. Não, você tem que trazer, o bumbum começou a arrebitar, tem essa noção e trazer o quadril para dentro. O bumbum começou a arrebitar, traz para dentro. Agora falando sobre os membros superiores, os braços. É aquela história. Você vai esticar, só que é como se fosse uma saudação ao sol A, ou seja, a cabeça um pouquinho para trás e os braços um pouquinho para frente, unindo as palmas das mãos. E mãos não são abertas assim. É assim, dedos unidos, certo? Eu vejo muitos alunos com palma aberta. Não. Palmas, dedos unidos, certo? O foco do seu olhar, nesse momento que você está fazendo o Utkatasana, é nos polegares. Então você vai juntar dessa forma os dedões e o olhar vai para os dedões, no momento que você está fazendo a postura. Então, olha só. Você vai inspirar, dobra o joelho, bumbum arrebitou, traz o seu quadril para dentro, suga o abdômen e cabeça um pouco para trás, olha para os seus polegares.
Essa aqui é a história do Utkatasana, certo? Existe um zigue-zague do corpo aqui. Zigue-zague do pé, calcanhar para o joelho, do joelho para o quadril, do quadril para os ombros e resto do braço. Certo? Existe um zigue-zague aqui na história. Esse zigue-zague que é importante fazer. E só de permanecer um pouco nessa postura já esquenta, certo? Bom, pode ser que seus calcanhares não ficam no chão. O que você faz? Você pode usar uma pequena toalhinha que eu tenho aqui, fazer um rolinho, onde você cria um pequeno calço para os seus calcanhares. Só que é aquela história. Como você faz isso várias vezes no Surya Namaskar Bem, colocar calço e tirar calço é um problema, certo? Mas pode te dar uma luz aonde você precisa chegar. Eu não sou muito a favor de bloquinho, de bolster, de cobertor, mas existem algumas posturas em que, se a título de esclarecimento, sabe? Porque o que eu percebo é que quando o aluno usa muito esses bloquinhos, ele vicia e aí fica dependente daquele aparelho, certo? O interessante é sempre você manter algo sempre dentro das suas possibilidades, dentro das suas limitações, e trabalhar essas suas limitações sem algo externo, porque se você puxa algo externo para a sua prática, você não cria independência, certo? Você vai se tornar dependente daquele bloco. Mas, só para ter uma noção, às vezes é válido. Então eu não sou estritamente contra a possibilidade de você usar alguns props, algumas cordas, alguma coisa nesse sentido, certo? Mas estar sempre alerta de que aquilo não é algo definitivo na sua prática. Você precisa aprender a retirar no momento certo aquele elemento, certo? Bom, então fiz uma pequena calçozinho com uma toalhinha, põe aqui no chão, só para você ter a noção, para você manter o seu calcanhar um pouquinho elevado, já vai te dar uma outra noção de como faz a diferença essa pequena elevação e essa noção do seu calcanhar pressionando o chão, certo? Então, dobrou, observa se os joelhos não estão avançando muito os seus dedos dos pés, encaixou o quadril, sugou o abdômen, cóccix para dentro e olha lá com os seus polegares. 5 respirações. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirou, esticou a perna. Certo? Então é um erro muito comum você deixar o bumbum arrebitado, certo? Eu vejo isso muito acontecer. Vejo muito também acontecer, as pessoas têm um pouco de preocupação, ou talvez por uma instrução de algum professor, porque observou que esse aluno deixa os seus ombros muito para cima, certo? Então pediu para esse aluno talvez deixar os braços afastados. Uma outra opção, certo? É deixar os seus pés afastados, quando tem muita dificuldade. Aí é a observação de cada professor para ver se o aluno está fazendo de maneira correta ou não, certo? Então você pode deixar os pés afastados do tamanho dos seus ombros ou um pouquinho na linha do seu quadril. Você vê que eu tenho um quadril bem largo, então fica um espaço bem afastado dos pés. Dobra os joelhos, não para fora e não para dentro, mas retos e tudo aberto, certo? Esse aqui é só uma ideia de como você pode entrar na postura
chamado de cadeira. Mas aí no futuro, dentro da visão da Ashtanga, pés unidos, cóccix para dentro, abdômen para dentro, joelhos não avançam os dedões dos pés, escápulas relaxadas, cabeça um pouco para trás e olha para os seus polegares. Braços esticados. Relaxa os ombros. Certo? Bom, então essa foi uma breve explicação sobre o Utkatasana. Espero que tenha ajudado e que não façam de maneira errada na sua prática. Namastê e até a próxima. Tchau, tchau.